Te relevam, né? Bom, gente, então, essa é uma boa pergunta, né? E quando os alunos não fazem a atividade? O que eu faço diante disso? Tenho refletido muito sobre isso esses dias, né? Voltei a fazer algumas formações ligadas ao método Forrestein, né? Obrigada a todo mundo que tá dando parabéns aí. Hoje eu fiz uma postagem um pouco poética, né? Mas assim, agora vão surgir mais postagens assim também, porque tô sentindo a necessidade de me expressar mais com vocês, sabe? De falar mais do que eu sinto, do que eu acredito, de como é que eu vejo o mundo. Então, grata aí a todos pelo carinho, tá? Bom, então, gente, essa semana eu venho participando aí, né, novamente, de treinamentos ligados ao Instituto Forrestein, né? Eu falo deles muito para vocês, eu falo muito dele aqui para vocês, né? Eu sempre recomendo esse livro, é uma das poucas coisas que a gente tem no português. Não é um livro escrito por ele exatamente, mas são entrevistas realizadas com ele, mas tem muita contribuição do filho dele, enfim. Mas é uma referência legal para começar a conhecer aquilo que ele traz. E aí, eu tenho tido várias inspirações essa semana. Estou fazendo uma formação com uma pessoa que teve formação direto com ele, né? Essa pessoa tá em Israel mesmo, é direto, né? De Israel. Ó, o Rony aí. Rony, hoje é seu aniversário, né? Vamos cantar parabéns pra você, hein? E aí, a gente... Bom, aí eu tenho tido muita inspiração para muitas lives e essa é uma das que eu queria fazer com vocês, né? Quando os alunos não fazem a atividade? Eu vou jogar essa pergunta para vocês para a gente começar a nossa conversa. Quando os alunos não fazem uma atividade que vocês propõem na sala de aula, algum aluno não faz uma atividade, qual que é, talvez, a primeira coisa que venha na cabeça de vocês sobre o porquê que eles não fizeram a atividade? Digam aí pra mim, quando o aluno não faz uma atividade que você propõe dentro da sala de aula, qual provavelmente é o primeiro pensamento que vem aí na sua cabeça do motivo dele não fazer a atividade? Você leu da Edith Stein? Que top! Vou indicar mais então. Nossa, que é uma leitura muito boa mesmo de fazer, né? E aí, falta de interesse, ó, já tá surgindo algumas coisas. Falta de interesse, não tem interesse. Duas pessoas pela cultura, falta de comprometimento, falta de interesse. Massa. Beleza, olha, falta de interesse, né? Falta de comprometimento. Não envolveu, né? Não se envolveu. Algo que eu expliquei, isso pode ser também, não ficou muito claro para o aluno, a atividade não foi envolvente. No caso da EAD, né, Rony? Muita coisa. Falta de celular em casa? Sim, pro caso da distância, né? Faltou a conquista da atenção. Então surgiram algumas coisas legais, ó. Falta de interesse, preguiça, a motivação, né? Problema no caso do professor também, né? Falaram aqui. Algo que eu expliquei não ficou claro. Alguém falou uma outra coisa, achei bem interessante aqui, ó. Um pouco complexo, aí desanimou, não entendeu a instrução, né? Dificuldade de aprendizagem. Gente, legal. Falta de participação da família. E nesse momento online está muito evidente, né? Muito legal. Vocês falaram, né, várias coisas que eu vou pontuar aqui hoje. Só que eu agrupei tudo em 2 grandes blocos, tá? O primeiro bloco, que é o maior deles, se chama a atividade é muito difícil, tá? Então, o aluno não fez a atividade porque a atividade é muito difícil. O segundo bloco é a atividade não é interessante. Então, para mim, e diante de tudo que eu já estudei, tá? O que eu observo é que esses são os 2 principais motivos. Ficou quente, gente. Vou ter que tirar isso aqui. Eu observo que esses são os 2 principais motivos, tá? Que é a atividade, ela é muito difícil ou a atividade não é interessante.
Só que dentro disso daí tem ramificações, que a gente precisa conversar sobre essas ramificações, tá? ZPD, perfeito. Aí a zona de desenvolvimento proximal que o Rony falou aí. Então, olha só. Vamos analisar primeiro quando a atividade é muito difícil, tá? Então, quando a atividade é muito difícil, significa o quê? Para quem já vem me acompanhando aí, lá na zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Que é um conceito dele que eu gosto muito, embora eu já tenha falado para vocês, eu não absorvo tudo do Vygotsky, até porque eu sigo muito Feuerstein, mas assim, esse conceito de ZDP é um conceito que eu gosto. Então, o que que isso significa? Para todos os exemplos que eu vou dar aqui, tá? Da atividade ser muito difícil, todos eles indicam a mesma coisa, que é o aluno, ele não está na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, ele não tem a base necessária para realizar aquela atividade, tá? Aquela atividade está além da capacidade dele, ok? Tem apenas um tópico que eu vou falar qual que é eu botaria um asterisco. Pode ser que o aluno tenha a capacidade, mas o problema dele é que ele não sabe que ele tem a capacidade, tá? Mas pode até ser que ele tenha. Então, dentro do contexto, a atividade é muito difícil, o que que acontece? Eu estou requisitando algo do aluno que ele ainda não é capaz de fazer, tá? E pode ter alguns motivos para o aluno não ser capaz de fazer isso ainda. E aí é isso que a gente vai conversar agora, tá? Então, o primeiro motivo para o aluno não ser capaz de fazer alguma coisa que eu pedi para ele fazer, pode ser, eu vou começar já na lata, pode ser de fato que eu fiz uma mediação mal feita, tá? Então, pode ser que eu não consegui ensinar aquilo, né, que ele precisa aprender da melhor forma. Então, o meu trabalho como mediador, como mentora, não foi um trabalho efetivo, tá? Então, eu preciso melhorar a minha prática mediativa. Então, seja na forma como eu construí a narrativa da aula, tá? Então, eu construí uma narrativa que teve pouca instrução direta ou teve muita instrução direta, não teve muito momento prático, tá? Ou eu trouxe poucos elementos de exemplos, ou interagi pouco com eles, então eu não permiti a eles desenvolverem muitas perguntas, e a partir das perguntas se aprende muito. Ou na minha aula não teve momentos de autoavaliação para eles refletirem, né, sobre o que eles aprenderam, as dúvidas que eles tinham. Ou pode acontecer, na verdade, de eu ter criado uma bola de neve, né? De diversos gaps que foram tendo ao longo do caminho. E aí, quando chegou naquele momento, o aluno não conseguiu acompanhar. Tá? Mas é um problema ali na minha mediação. Eu preciso aprimorar. E qual é o indício que me diz que o problema certamente foi na mediação? É quando grande parte dos alunos tiveram dificuldade de fazer a atividade. Então, isso daí já descortina para mim isso, tá, gente? Olha, o problema foi na mediação. Se grande parte dos alunos não conseguiram realizar a atividade, então, provavelmente, o problema está na mediação. Muito boa essa colocação. Ou o mediador não reavaliou o processo, exatamente. Que é o que eu falei. Virou uma bola de neve. Os alunos foram ficando vários gaps pelo caminho. O mediador não verificou isso, não percebeu isso. E aí não conseguiu corrigir a tempo, tá? Então é exatamente isso. Muito bom comentário, tá? O segundo ponto que pode ter levado a essa realidade, né, da atividade ser muito difícil, é que o aluno teve pouco contato com o conteúdo, tá? E aí eu tô falando agora de conteúdo. Então, é aquele conteúdo que você tá cobrando, você passou em sala de aula, você até fez uma instrução bem feita, você estruturou bem uma aula, você mediou de uma forma apropriada, tá? E aí quem é meu aluno aí já sabe que eu venho falando, né, das atitudes mentoras e tudo mais. Mas assim, o aluno teve pouco tempo de exposição àquilo. E dependendo da idade do aluno, ele precisa realmente ter um tempo maior para ele absorver. Porque daí o aluno até na aula, ele conseguiu, numa aula anterior ou no início da aula, ele respondeu bem, só que diante da atividade as coisas, né, não estavam claras na cabeça dele em termos de conteúdo. Ele estava confundindo determinados conceitos, enfim. E aí uma coisa boa nesse momento, quando você tem um conteúdo que você não tem muito tempo lá na sua agenda para trabalhar ele, né? Porque existem trilhões de conteúdo que nós somos obrigados a passar dentro da sala de aula, né? Por causa dos currículos. Você utilizar algumas estratégias, por exemplo, um quadro T. Eu adoro a estratégia do quadro T, tá? Então, o que é o quadro T? Você
pega uma folha branca, tá, gente? Pede para os alunos, por exemplo, isso é muito bom quando você tem conceitos que são muito similares, tá? Mas eles são muito similares, mas eles não são a mesma coisa. E você tem pouco tempo para trabalhar aqueles conceitos, tá? Então, por exemplo, posso botar aqui, né? Movimento de rotação e movimento de translação. São conceitos similares, mas eles são distintos. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, um quadro T, ó. Porque é um T mesmo aqui, tá? Tipo uma cruz, né? Aí, desse lado, eles vão ter que escrever as características, exemplos e tal, ligado à rotação. E desse lado, a translação. Para que fique visível para eles as diferenças. Para quando chegar no momento de uma atividade, eles terem esse visual na cabeça deles. Porque, às vezes, eles não vão lembrar exatamente do conceito, mas vão lembrar da imagem do quadro. E isso vai ajudando eles a consolidar a aprendizagem. Então, são dicas que você tem que ir pegando para consolidar melhor o conteúdo quando você tem pouco tempo de abordá-lo, tá? Às vezes, uma coisa que é muito simples para a gente não é tão simples assim para os alunos. Ainda mais, quanto mais abstrato for o conceito, então, maior tempo a gente tem que dedicar a ele, tá bom, gente? Então, é diferente de você ter um conceito que ele, por exemplo, muitos conceitos matemáticos de álgebra, eles são conceitos abstratos. Então, assim, se você não gasta um tempo para sair do concreto para o abstrato, realmente pode ser que o aluno, no momento da atividade independente, que é mais ou menos o caso que eu estou falando aqui, né? O aluno numa atividade independente, sozinho, ele não vai conseguir fazer. Um terceiro motivo também, né, gente, que pode levar a uma atividade estar dentro aí desse bloco de atividade muito difícil, é ela ter sido apresentada numa modalidade distinta do que ela havia sido apresentada anteriormente, tá? Então, você estruturou, né, a apresentação de um cálculo, a apresentação de uma redação ou de uma interpretação de texto num formato. E aí você foi na atividade e passou num formato distinto, com uma outra estrutura, ou pedindo numa outra lógica, tá? De organização. E isso pode confundir também. Isso pode fazer com que pareça que é uma coisa que ele não viu ainda, que ele não sabe o que é, porque quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de 3 coisas basicamente que precisam caminhar juntas, tá? A primeira se refere ao conteúdo que o aluno vai adquirindo ao longo do processo. A segunda coisa são as operações mentais necessárias para ele aprender um conteúdo, como, por exemplo, ele ser capaz de decodificar informações, ele ser capaz de comparar, ele ser capaz de analisar. Essas questões todas de fazer uma interpretação, tudo isso se refere às operações mentais. Isso tem que caminhar junto com a operação, com o desenvolvimento, né, a aprendizagem do conteúdo, tá? Então, se você não se preocupa também com isso, tá? O que acontece? O aluno, ele pode, na verdade, não é a questão dele, que ele precisa voltar um pouquinho atrás, em como está a capacidade dele de lidar com múltiplas informações, por exemplo, para poder fazer uma comparação ou para poder fazer uma análise. Ou a questão dele é que ele não consegue trabalhar com relações espaciais, tá? Ele não tem noção de lateralidade, direita, esquerda, tá? Ou questões, quando envolvem também questões temporais, para ele é algo difícil de trabalhar. Então, o que eu quero que vocês pensem sempre, tá? Isso é uma coisa muito complexa, tá? Isso não é muito complexo, mas é uma coisa profunda e que não nos ensinam na formação básica. Mas muitas vezes a gente tem que entender que é a forma como a gente construiu o pedido ali, né? Faça uma análise disso, ou compare as informações, ou faça uma síntese, ou redige uma resenha, entendeu? Coisas que exigem um nível de uso daquele conteúdo diferente do que você pediu antes em sala de aula. E aí, nessa nova forma que você pediu, o aluno pode achar difícil e então não conseguir realizar a atividade. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Vocês estão conseguindo entender por onde eu tô caminhando? Vai dando um ok para eu ficar tranquila, tá? A outra... O outro ponto, tá, que eu coloquei aqui, o aluno achou a atividade muito difícil. Muitas vezes o aluno ele não teve tempo
para processar, o tempo que você deu para a atividade, não deu para ele ler, interpretar, processar a atividade, né, e realizá-la, tá? Então, isso pode acontecer também. A atividade, aí isso é uma coisa que camufla se realmente era difícil ou não. Às vezes era difícil para aquele tempo, ok? E aí, como é que você identifica se a problemática é essa? Você identifica pensando na criança, e você tem que conhecer bem os seus alunos, né? Ou no jovem, tá? Ou no adulto. Se é uma pessoa que usualmente, tá? O tempo ele não é suficiente para a realização das atividades, então você já tem um indício ali claro de que provavelmente, se ele tivesse mais tempo, ele poderia ter conseguido realizar, tá? Agora, se é uma pessoa que sempre faz com agilidade e dessa vez não fez, então provavelmente não é o tempo. Provavelmente realmente a questão dele ou está em alguma dessas operações mentais, tá? Que ele está com dificuldade de fazer, ou realmente de fato é que o conteúdo não ficou claro para ele, tá? O conteúdo, vamos dizer, o conteúdo é o recheio, né? Vamos dizer, é o universo que a gente traz para dentro da sala de aula, aplicando esse conteúdo de uma forma específica, que são os nossos objetivos de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente quer que o aluno seja capaz de identificar, né, informações ou fazer inferências, tá? Por exemplo, a partir de um texto que ele leu, tá? Ou ele quer comprovar ou não confirmar ou não confirmar hipóteses que foram disponibilizadas num problema, tá? Então, você passa a ter objetivos de aprendizagem. E isso, no objetivo, está lá a operação mental que você está requisitando, além do conteúdo. Então, você pega o conteúdo, coloca ele na forma de um objetivo de aprendizagem e esse verbo revela isso, tá? Então, muitas vezes, você pode ir tendo a sensibilidade, é claro que é muito difícil quando a gente tem milhares de alunos, que é muito o nosso caso, né? Tendo a sensibilidade de que determinados alunos, quando você está lá no quinto nível da taxonomia de Bloom ali, eles têm mais dificuldade de performar bem do que outros alunos, tá? Porque aí já entra num âmbito que eles têm dificuldade. Então, aí o que eu faço para resolver isso? Existem jogos, existem várias atividades que podem ser realizadas, como por exemplo, eu passo lá no curso, né, dos construtores de habilidade, enfim. Existem atividades específicas que podem auxiliar na análise, na comparação, enfim. Eu vou buscando trazer isso aqui também, né, e lá no curso essa é uma coisa nova que vai entrar lá. Mas enfim, e também pesquisando na internet, vendo, né, eu vou tentando sempre trazer aqui. Mas o aluno tem muita dificuldade de análise, começa a buscar cases, artigos, é uma coisa muito importante vocês irem desenvolvendo também essa autonomia de ir buscando isso. A partir do momento que você identifica que aquele aluno tem muita dificuldade de análise, o que você pode fazer para ele, tá? Ele tem muita dificuldade de comparar dados, tá? Ou seja, ele olha dois dados e tudo para ele parece igual, ele não vê diferença, tá? Então, você precisa realmente buscar um suporte para isso. E que nem sempre já é mandar para o psicólogo, entende, gente? Muitas coisas estão ali realmente no âmbito cognitivo. É nossa responsabilidade enquanto professor. Eu sei que a gente não foi formado de forma eficiente para isso, mas não é uma questão de uma dificuldade de aprendizagem, tá? A dificuldade de aprendizagem é o próximo tema, tá? Que é justamente, que tá anotado aqui, a atividade pode ser muito difícil porque alguma criança tenha uma dificuldade de aprendizagem mesmo. Ela não consegue... ela tem uma lentidão maior, tá? Para absorver uma informação nova. Você precisa seguir ali com o seu currículo e aquela criança, ela vai, ou aquele jovem, vai no processo mais lento mesmo, tá? Então, ela não realizou a atividade, como ela não costuma realizar, na verdade, muitas das atividades. Então, você precisa dar uma atenção para essa criança, né? Para esse jovem. E aí, nesse caso, é muito importante o momento, você ter a oportunidade do momento guiado, né? Que é você tá com um aluno tá lá com né, fazendo uma atividade independente, se você tiver um professor assistente, o outro vai estar lá no grupo assistido, se não vai estar todo mundo independente, você vai poder dar uma atenção para esse aluno de uma forma guiada, tá? Então, você tem que trabalhar com grupos. Se você não trabalha com grupos, você não consegue fazer um atendimento individualizado numa turma de 30, 35, na faculdade, sabe-se lá quanto, né, gente? Eu vou pedir para vocês botarem a perguntinha na interrogação, tá, gente? Só para eu não perder o raciocínio, mas quero responder a todo mundo.
E aí, o asterisco dentro desse atividade é muito difícil, é o aluno que tem baixo sentimento de competência. Então, às vezes, o aluno ele até domina aquilo que... Ele até sabe o conteúdo, mas ele não sabe que ele sabe. E, às vezes, o aluno também, ele é muito bom. Por exemplo, se você pediu para eles fazerem uma comparação, né, de alguma coisa, ele é muito bom nisso. Ele sabe diferenciar bem os dados. Só que ele tem uma questão do sentimento de competência com ele. Ele não sabe o que ele sabe. Ele, diante de uma atividade independente, ele emocionalmente ele trava. Ele se sente frágil e sem coragem e, enfim, ele não consegue, tá? Emocionalmente aquilo ali abala ele. Isso acontece com muita gente, tá? Muita gente. Até o ensino superior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, tá? E isso aí, é claro que isso aí é muito legal, você ter um suporte profissional, né? Um profissional, assim, a gente também é profissional, né? Mas eu digo assim, de algum psicopedagogo, enfim. É um caso legal de chamar os pais para conversar e dizer, olha, eu percebo que ele sabe. Quando ele está no momento em grupo, ele performa muito bem. Quando ele está no momento na turma toda, ele responde. Quando ele está no momento entre pares, eu vejo que ele consegue. Mas quando eu coloco ele para trabalhar sozinho, ele não consegue, tá? Ou ainda pode ser um caso mais crítico de uma criança que é muito tímida, que não se pronuncia, que não fala. Mas você tem indícios de que ela está entendendo, só que ela não consegue se pronunciar por algum motivo. Tem muitas crianças que desenvolvem diversas barreiras por motivos múltiplos, né, com a escola. Então, é preciso um acompanhamento próximo dos pais para vencer isso daí, tá? Então, veja, isso é diferente do caso da dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é aquela criança que você sabe realmente que ela tem uma lentidão, seja porque você tem um diagnóstico, que é o ideal é que você tenha esse diagnóstico, a escola tenha, né? Ou seja, porque isso realmente fica evidente, tá, gente? Ainda mesmo sem o diagnóstico, aquilo ali fica evidente, tá? Mas isso é diferente do sentimento de competência. O sentimento de competência é uma questão, não é uma questão orgânica, não é uma questão genética, é uma questão afetiva, é uma questão até social, ok? Porque, por exemplo, essa criança que tem um nível extremo, que ela não consegue nem se pronunciar direito na sala de aula, mesmo quando você coloca um trabalho em grupo, a criança não consegue falar, não consegue se comunicar, não consegue se envolver. Então, os casos assim precisam de um acompanhamento mais próximo, tá? E costumam ficar piores quando, né, se os pais viajam ou se às vezes são pais separados, aí tá na casa da mãe, vai ficar na casa do pai, enfim. Hoje que eu sou coordenadora pedagógica, são tantas histórias que eu ouço, né, gente? E isso fortalece muito em mim esse desejo mesmo de cuidar do que é meu, da minha família, né? Dos meus filhos, porque, assim, a gente vê o impacto que tem quando uma família é ausente. É um impacto imenso na aprendizagem da criança, né? Então, e isso pode, inclusive, gerar uma dificuldade de aprendizagem. Eu não vou dizer que isso não pode, acredito que sim. Mas isso impacta mais no sentimento de competência. Então, vamos rever aqui, olha. Quando a atividade é muito difícil, meus alunos não fizeram atividade. Primeiro grande bloco aí que eu falei, que isso pode estar afetando, né, o aluno não ter feito atividade. A atividade ser muito difícil. Ou seja, o aluno não está dentro da zona de desenvolvimento proximal. Primeiro motivo, a mediação não foi muito boa, o professor precisa melhorar o seu planejamento de aula. O segundo, né, ele teve pouco contato com aquele conteúdo, então ele precisa ser mais exposto àquilo dali para aquilo internalizar. Ele entendeu, mas a exposição foi pouca, quando chegou na hora da atividade, realmente não conseguiu fundamentar ali o que precisava, tá? A atividade foi apresentada numa modalidade distinta do que ela havia sido apresentada antes, tá? Então, você estava usando manipulativos, aí de repente você começou a trazer de uma forma abstrata, tá? Numa operação matemática, e antes eles estavam mexendo lá com... Fernando, como é o nome daquele negócio lá de ouro? Esqueci o nome. De matemática? Não é de ouro, não é? Esqueci agora, gente. Dourado. O dourado, material dourado, né? De ouro, não. Saiu do material dourado e de repente você passou uma atividade já com uma operação matemática, mas você não preparou ele para isso, entende? Então essas coisas precisam ter uma gradação, tá?
Seja porque o aluno não desenvolveu uma operação mental, tá? Ou não tem desenvolvido uma operação mental apropriada, tá? Para aquilo dali. Então, por exemplo, a capacidade de fazer uma análise, de comparar, de decodificar informações, coisas desse tipo, tá? A questão da gestão do tempo, é uma criança que não tem facilidade de gerir aquele tempo e tudo dentro da sala de aula tem tempo, tá? Vocês estão anotando aí, né, gente? Depois vocês ficam pedindo post, resumindo aí. Eu quero ver se alguém tá anotando e pode escrever aí para todo mundo o que eu tô falando. Quero só ver, tá? E por fim, o que tá no asterístico é o sentimento de competência, tá bom? Levando em consideração que o sentimento de competência não necessariamente significa que aquilo estava difícil de fato. Parece difícil, porque aquele aluno não acredita que ele é capaz, tá? Mas pode ser que ele saiba, tá? Por isso que eu boto o asterisco nisso daí. O segundo bloco, tá? Que pode explicar por que um aluno não fez a atividade, a atividade ela está desinteressante. E aí eu anotei aqui algumas possibilidades que a gente pode pensar, tá? Quero ver se tem alguém anotando e vai fazer resumo pra galera. Isso que é empatia, isso que se chama empatia. Bom, então por que uma atividade pode estar desinteressante, tá? Primeiro, a atividade é muito fácil. Então, na verdade, o aluno tá ali e fala, não, isso aqui... E ele pode não fazer, justamente porque ele sabe fazer com muita facilidade. Então, isso vai fazer com que ele não queira fazer. Ele vai enrolar, ele vai mexer no cadastro, ele vai pintar, ele vai fazer qualquer outra coisa. Vai até escrever uma resposta errada, porque ele quer te dizer isso, entendeu? Ele quer deixar bem claro para você que ele não aguenta mais fazer aquele tipo de atividade, aquele tipo de atividade está ridículo e que ele não precisa ir para a escola para ficar fazendo aquilo, tá? Agora, é claro que existe a exceção daquela criança que está diante de uma atividade muito fácil e aí mesmo assim ela faz porque ela quer os louros. Tem aquela criança, aquele jovem que sempre quer, né, os confetes, né, caindo sobre a cabeça dela. Então, ela vai aproveitar ali que uma atividade é fácil, vai responder rapidamente, vai levantar a mão, acabei, né? Ainda vai olhar pro lado, toda felizinha, né? Isso vai acontecer também. Mas aí também isso é uma coisa muito clara para você, porque se a criança ou o jovem terminou muito rápido, tá evidente que era fácil, ok? E por mais que ela tenha respondido, ela tenha feito a atividade, isso não pode ser considerado uma vitória, tá? Mas no nosso caso aqui, que a gente está conversando hoje, o aluno não fez a atividade. Então, a gente está partindo dessa situação, tá bem? Então, a atividade está fácil demais e o aluno está querendo te mostrar isso, tá? Te revelar isso. A segunda possibilidade para a atividade estar desinteressante é realmente uma falta de motivação. E quando a gente fala de motivação, eu quero fazer uma live mais focada nisso depois também. A gente tem dois tipos de motivação. Uma motivação que vem de fora e uma motivação que vem de dentro. E quando a gente fala de uma motivação que vem de fora, a gente está falando de um reward, né? A gente está falando de uma recompensa, bem o behaviorismo, tá? Aquela coisa que eu não gosto. Mas, enfim, me vejo fazendo com meu filho, tá, gente? Infelizmente. A gente não gosta quando a gente vê na necessidade, a gente tá fazendo. Mas, enfim, é vivendo e aprendendo, tá? Estamos melhorando, aprendendo a ser pai e mãe por aqui. Mas é aquela coisa, né? Se você fizer isso aqui, eu vou te dar isso, tá? Faz isso porque vai passar a lista de chamada, tá? Ou faz isso porque vale nota, ou faz isso porque vai cair na prova, tá? Isso tudo são recompensas externas, tá? Ou faz isso porque aí você vai poder ir para não sei aonde, ou eu vou deixar você ir para o intervalo mais cedo, ou vou deixar você ir para educação física não sei quando. Enfim, entendeu? Sempre tem algo que vem em retribuição, só que existem alguns problemas nisso, né? Primeiro que a criança, o jovem, a motivação que ele está encontrando é uma motivação muito superficial e pouco duradoura, tá? Então, assim, rapidamente aquela motivação vai se esvair. A não ser que venha uma recompensa que pareça aquela criança mais interessante. Então, você vai ter que ir melhorando a sua recompensa ali a todo momento, porque vai querer uma recompensa melhor, tá? Ele não vai se contentar não com aquela recompensa ali, vai querer sempre uma melhor, porque já entendeu como é que funciona o jogo. E para além disso, quando a gente está falando de educar um ser humano, a gente querer que um ser humano ele aprenda porque ele vai ganhar algo em retribuição
né? Então, assim, ele tá mais preocupado com a retribuição do que com o conhecimento. Então, só aí a gente já não vale educar essa criança, entendeu? Já não, dessa forma não vale, porque por que que uma pessoa frequenta 13 anos de escolarização, gente, se não for pelo conhecimento, tá? Agora, se o conhecimento não basta, tem algo errado. E a recompensa não vai resolver, ela vai piorar esse problema. Ela vai piorar esse problema. E, de fato, quando a gente oferece uma recompensa, é porque a gente também não sabe o verdadeiro valor do conhecimento e não consegue legitimar e defender isso diante da criança. Né? Porque o conhecimento, pelo conhecimento em si, já deveria bastar. Porque conhecer é uma coisa maravilhosa. Porque sair da ignorância é uma coisa maravilhosa. Não é? Agora, aí o que a gente vai tentando? Que também é uma motivação externa. A gente torna as ciências utilitaristas para poder convencer os alunos a realizarem as atividades que são desinteressantes. Ah, mas você precisa disso, porque no mercado de trabalho, olha, isso tá lá, tá? Ou você precisa disso, porque quando você for fazer uma compra no supermercado, né, se você não aprender isso, você precisa disso, porque se um dia você resolver ser astronauta, então a gente vai também dando uma utilidade para o conhecimento. E eu entendo, respeito e já fiz muito. Até que um dia eu comecei a perceber, cara, não, mas não é assim. Né? Não é para uma utilidade específica, né? É claro que o conhecimento vai servir para a vida cotidiana, né? A gente sabe que vai. A gente tem, eu falo, né, disso, das 5 armadilhas do engajamento, que você tem o utilitarismo versus, né? As coisas têm as suas utilidades. Agora, a gente não pode ter uma formação utilitarista. Okay? Então, a gente precisa entender verdadeiramente quais são as grandes ideias que pautam a área do conhecimento que a gente leciona, e o que a gente vai trazer para eles que eles vão alcançar é a grande ideia, não é o uso da grande ideia, é a grande ideia. Então, e isso a gente tem que apresentar de uma forma que seja engajadora, né? Que seja interessante. Tá? Então, na geografia eu fui desenvolvendo algumas perguntas, né? Eu acho que eu já enumerei algumas aqui, nem sei quais, mas eu fui desenvolvendo algumas perguntas provocativas e que muitas vezes eu nem tenho a resposta exata, mas para eles irem se envolvendo e irem tendo essa vontade de conhecer, de aprender. Porque a partir do momento que você desperta isso, tudo que a pessoa vê, tudo que essa criança, esse jovem vê na frente dele, ele vai querer saber porque ele quer saber. Entendeu? Então, assim, por que quando ele vai pro futebol, ele se engaja no momento extra classe? E ninguém tá falando pra ele, ó, você precisa ir pro futebol porque, né, depois você vai usar o futebol pra alguma coisa. Não. E ele vai pro futebol. E ele vai super engajado e ele se amar. Então, ele sente um prazer naquilo dali. Então, o nosso aluno tem que sentir prazer em conhecer, prazer em estudar, para que ele se engaje no momento da sala de aula. E eu sei que isso parece uma coisa muito desafiadora, mas é desafiadora principalmente para a gente, que é uma mudança de paradigma, e para a gente que não foi formado de uma forma diferente como o nosso aluno está sendo formado, né? Então, para a gente que viveu a mesma coisa que ele está vivendo, é difícil, né? Então, é a gente reaprender também, né? Então, mas eu quero muito que vocês levem isso. Então, a motivação, ela vem de algo de fora, que pode ser tanto uma recompensa como um chocolate, como isso vai cair, isso tá lá no mercado de trabalho, hein, filhinho? Vamos lá, tá? Mas e tem a motivação interna. Essa motivação interna, aí sim é esse desejo de conhecer, esse desejo de não viver na ignorância, de buscar explicação para tudo e qualquer coisa que está diante de si. Porque tudo e qualquer coisa tem uma explicação. Porque a partir do momento que você começa a desenvolver isso nos seres humanos, cedo ou tarde, ele vai perguntar a pergunta essencial. E qual é a pergunta essencial? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido de viver? Qual é o sentido da vida? Entende? Então, de perguntas em perguntas que ele vai fazendo na vida dele, no dia a dia dele, né? Pelo desejo de conhecer, pela avidez pelo conhecimento. No inglês eles têm o termo eagerness, né, que eles usam muito. Eles vão chegar num dado momento na pergunta essencial. E aí sim começa esse momento de desenvolvimento individual como ser humano, sem ser nada forçado, né?
E aí, a partir do momento também que você vai apresentando histórias, mitos, imagens, coisas que vão despertando neles também uma reflexão, né? E aí eles vão começar a pegar tudo aquilo que eles aprenderam para utilizar como elemento para responder essa pergunta essencial, que é a nossa grande jornada da vida humana, é entender por que nós existimos, qual que é o sentido de existir. E só que ele vai empreender essa jornada tendo recursos que podem vir da matemática, da história, da geografia, da química, da física, daquilo que a gente leciona. Pode vir dali, tá? Então, tenham muito isso com vocês, tá? De trabalhar a motivação interna. Janaína, como é que eu faço isso? Ok, calma, vamos ter um cuidado com as perguntas de $1 milhão aí. A primeira coisa que eu recomendo é que vocês façam uma meta-análise. Quando que eu tenho avidez por conhecer? Porque esse seu aluno, ele tem avidez dentro dele, gente. Ele tem. Tem várias coisas que ele pede para os pais dele para ele fazer e ele vai lá e faz com maior afinco. Só que a escola não faz sentido para ele. Porque não faz sentido para ele conhecer, não faz sentido para ele aprender, né? Qual que é o sentido de ir lá para estudar? Estudar para quê? Não, essa não é a pergunta. Estudar para quê? Né? Vamos aprendendo juntos, tá? E aí, então essas são as duas coisas que eu anotei para a atividade estar desinteressante. Ninguém fez um resumo aí, né, gente, de tudo que eu listei no bloco da atividade é muito difícil. Eu vou repetir, pode ser? Anota aí no caderno e compartilha com os colegas. Então, o aluno não fez a atividade. 2 grandes motivos. Primeiro, a atividade é muito difícil. Porque a mediação não foi boa. Segundo, pouco contato com o conteúdo. Terceiro, a atividade foi apresentada em uma modalidade diferente da que foi apresentada durante a aula. Quarto, exigiu uma operação mental que o aluno ainda não domina, por exemplo, análise, comparação, decodificação. Eu estou em qual? No quinto? 1, 2, 3, 4, 5. Não fez uma boa gestão do tempo. 6. Tem alguma dificuldade de aprendizagem de fato, orgânica, genética, tá? E depois, por último, o sentimento de competência com asterístico. Asterístico. É assim? Asterisco. Ah, tá. Tem alguém de zoeira que fala asterístico? Eu acho que tem algum piadista aí, não tem, que fala asterístico? É asterisco. Asterisco. Isso. E o segundo bloco é a atividade está desinteressante. Nesse caso, tá muito fácil ou não há uma motivação interna, principalmente. Porque a motivação externa também pode não haver, tá? Mas mesmo que houvesse, é melhor não ter. Ok? Asterístico. Aí, não, asterístico. Tem certeza? Não é asterístico? É asterístico? É? Asterístico? Eu não sei, gente. Não tô sabendo. Alguém ajuda aí mais. Vamos às perguntas. A operação mental não sei se você já tinha entrado, Larissa. Por exemplo, a capacidade de fazer uma análise, de fazer uma comparação. Então, às vezes, a sua questão, a sua atividade, ela tá lá pedindo, né? Analise, não sei o que, não sei o que. O seu aluno não tem facilidade de analisar várias informações e tal, tá? Ou então, de decodificar os dados que estão ali, ou de fazer uma inferência, tá? Coisas assim. Asterisco ganhou, gente, na votação aí. Beleza, vamos às perguntas. E quando o aluno não consegue fazer mesmo após outras resoluções semelhantes em sala? Não, porque aí que acontece, gente. O fato de você chegar aí lá no quadro e fazer a resolução de um problema não significa que os alunos vão aprender, não, tá? Pelo contrário, não se costuma muito aprender assim, não. Então, você tem que sentar com esse aluno, procurar ter um momento guiado ali com ele, ou fazer algum problema em grupo, em pares, ele às vezes com um colega, ele também vai aprender. Aí você vai criando estratégias assim. Agora, você só ir resolvendo no quadro e depois achar que o aluno vai conseguir resolver, não tô falando que esse é o caso não, tá, Adriana? Porque eu já vou pegando a oportunidade para falar. Isso não necessariamente acontece dessa forma. Então, são as estratégias pedagógicas, as múltiplas estratégias pedagógicas que você vai fazer em sala de aula
para que o aluno tenha mais facilidade de absorver aquilo. Mas é muito importante, ainda mais se falando de... não, você não mencionou nada de que são, né? Apenas uma resolução. É importante que ele pratique, né? Só que o que acontece? Às vezes o momento da prática é isso aqui que a gente está falando, tá? Ó, os alunos, você botou eles para praticar, eles não conseguiram fazer. Aí estamos tendo a nossa live de hoje sobre isso. O momento é esse. Então o que você precisa fazer? Diagnosticar. Que aí, diagnosticando, você vai conseguir resolver a situação. São várias as possibilidades que eu quis listar, porque qual que é o grande problema? Aí o aluno não consegue fazer atividade e a gente já entende que é porque o aluno, ele não se interessou, a gente já parte do princípio algumas coisas sem pesquisar realmente, tá? Qual que é o motivo para aquilo ali. Então, a gente precisa fazer uma varredura, e aí eu quis elencar esses pontos, por isso que eu quero que vocês anotem, tá? Seria muito bom se uma alma amorosa, né, compartilhasse aí. Porque se vocês tiverem essa visão que eu listei aqui, vocês conseguem diagnosticar, ter uma visão melhor do problema daqueles alunos que foram os que não conseguiram realizar a atividade. Se foi a maioria, já está resolvido, o problema foi na sua instrução, mas se foram alguns estudantes, você mapear o que você pode fazer para aqueles estudantes, tá bom? É assim, gente, eu sei que a gente dá aula para muitos alunos, mas se a gente quer que todos os nossos alunos aprendam, a gente não tem muita alternativa que não seja fazer um acompanhamento que seja um pouco individualizado. Entendeu? Porque não dá mesmo, gente. A sala de aula ela é uma mistura heterogênea. Entendeu? Então, cada um ali tá num tempo e a gente tem que tomar muito cuidado também com o legado que a gente deixa para o futuro, que é para o professor do ano seguinte. Tá? Então, assim, procurar ter esse cuidado realmente de entregar de uma forma melhor e mesmo que você não tenha conseguido resolver, pelo menos diagnosticado, né? Porque, assim, aí você já chega pro professor do ano seguinte e fala, olha, eu percebi isso e isso, tenho fazendo isso e isso, tá? Mas ainda não consegui alcançar aquilo que eu queria alcançar. Isso pode acontecer, tá bom? Ok, essa pergunta hoje tem vindo nesses tempos, né? O que acontece, gente? Eu fiz muitas lives no início aí da quarentena, né? Falando sobre educação remota. E aí depois eu voltei a falar de temas gerais e sempre na live aparece, né? Mas e na educação remota? Ótimo. E aí é bom que a gente converse sobre isso, tá bom? Agora, eu não quero que a gente deixe de estudar o ponto também da aula presencial, porque elas vão retornar. Ah, Janaína, o mundo vai mudar. O mundo vai mudar, eu tenho certeza que o mundo vai mudar, mas não é assim também, né? Porque a educação básica remota, Fundamental 1 remoto, meu povo, não vai não, tá? Fundamental 2, também acho que não. Então, assim, aí no superior, o superior agora talvez eles tenham conseguido legitimar um objetivo que eles já tinham, principalmente as instituições privadas, né? De ter muitas disciplinas online, tá? O que tem os seus lados positivos e tem seus lados negativos. Eu, que trabalhei diretamente na gestão acadêmica, sei de um lado negativo, que é justamente a falta de preparação dos professores para isso. Mas eles estão se preparando na marra, o que significa que agora, que com certeza as faculdades particulares vão tornar mais das suas disciplinas remotas, né, ou híbridas, os professores estarão mais preparados também. Mas tudo bem, vamos voltar aqui, né? No caso da educação remota, gente, um ponto fundamental é que haja que os vídeos estejam ligados, tá? No momento síncrono. É um detalhe muito importante. Fica muito difícil da gente identificar qualquer coisa dos alunos se os vídeos não estiverem ligados no momento, tá? No momento da atividade síncrona, ok? Então, isso é um pré-requisito básico para a gente perceber os alunos, como é que está o envolvimento deles. Primeiro, se eles estão ali, se eles estão escutando, se eles estão aprendendo, e também ir percebendo se eles estão com dúvida, como é que está a cara deles. Então, né, botar naquele momento grid, naquele formato grid, que você vê todos os alunos, e ir tocando ali a mediação, tá? Agora, se no momento assíncrono o aluno mandou uma atividade e a atividade não estava bem resolvida ou não estava resolvida corretamente, né? Ou o aluno não mandou, nem mandou,
Então, você tem que conversar com os alunos mesmo, né? Responder lá, olha, senti falta, não mandou, senti falta da sua atividade, por que você não enviou? Aconteceu alguma coisa? Chega no momento da sala de aula ao vivo, chama ele, fala, olha, fulano, eu percebi que você não mandou, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa que eu possa fazer e tal. Ah, não tá respondendo, não tá enviando, tem que falar com a coordenação, avisar os pais e ter essa parceria. Isso vai ter que acontecer, tá? Agora, o aluno enviou, mas não enviou corretamente. E aí, o que você vai ter que ver? Primeiro, também, uma coisa muito importante é você ver se teve um desleixo, tá? Fez de qualquer jeito. E geralmente, os alunos que fazem de qualquer jeito, eles já tinham esse perfil no presencial. Então, você meio que já sabe como é que os alunos são, tá? Aí você vai ter que conversar também, não tem outra alternativa, né? Olha, eu preciso que você envie a atividade da melhor forma possível, porque senão como é que eu consigo ver o que você tá sabendo, o que você não tá sabendo, como é que eu vou poder te ajudar, né? Não precisa falar de nota, não é isso? Eu quero te ajudar, entender e tal, aprender mais. E se o aluno ele mandou realmente, você percebe que ele não está entendendo, e aí pode ser que o momento online para ele esteja num um processo mais lento do que os outros colegas. Às vezes na sala de aula nem era assim, mas no momento virtual ele não está conseguindo acompanhar. Então, o que a gente criou na escola que eu trabalho, tá? Na escola que eu trabalho, a gente criou possibilidades com os pais. Meia hora antes do início da aula, a aula começa 1h30, então de 1 a 1h30 podem ser feitos agendamentos individuais com os alunos. Então, o aluno, ou em pares, o aluno entra sozinho ou em par, antes de começar a aula, meia hora antes, para a gente auxiliar esses alunos que estão apresentando mais dificuldades, fazer uma atividade com eles, conversar, reexplicar, analisar um dever que eles fizeram. Então, o momento online, se ele... eu estou falando muito mais para a educação básica, tá, gente? No ensino superior, as preocupações são menores. Mas, assim, na educação básica, se você também não tem uma oportunidade desse momento individual, dessa troca, desse contato, fica muito difícil de fazer o acompanhamento. Então, mas na minha escola não tem esse formato. Então, converse com a coordenação, sugere isso, né? Eu acho que isso ajuda muito. Então, às vezes as pessoas também estão querendo fazer milagres, né, para a educação básica no sistema remoto. Então, assim, ou então faz vista grossa, não se preocupa que a criança não está conseguindo fazer a atividade, né? Mas a partir do momento que a criança não faz a atividade, você identifica se está no bloco de é muito difícil ou no bloco de está desinteressante, para você mapear isso, você precisa ter contato com a criança. E se a criança está de vídeo ligado e você não consegue conversar com a criança, não tem jeito. Não tem jeito. Aí vira tentativa e erro, que foi o tema da nossa live anterior. Aí você não está lidando com hipóteses, você não está lidando com dados, você está lidando com tentativa e erro. Então deve ter sido isso. Pá, ponto. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Como professores, de ficar chegando a conclusões no modelo tentativa e erro. Eu acho que é isso aqui. Pá, ponto, resolvido. Tá? Então não, a gente precisa de informações que nos revelem isso, tá? Isso a gente precisa na educação dos nossos filhos, a gente precisa com os nossos alunos também, de informações para chegar a conclusões. Na verdade, a gente precisa isso para chegar a qualquer conclusão, em qualquer coisa na vida, uma premissa, para que você chegue na conclusão sobre alguma coisa, que você tenha dados, né? Que você tenha analisado esses dados. Isso é uma premissa para você chegar a qualquer conclusão. Então, a gente também tem que tomar cuidado para a gente não criar dentro do sistema escolar uma bolha onde as regras que vigoram no mundo lá fora, elas não vigoram na sala de aula, né? Eu já trouxe várias metáforas aqui que refletem isso para vocês, né? Então, por exemplo, né, a metáfora da viagem, né? Então, uma pessoa em sã consciência, quando vai viajar, né, ela sabe para onde que ela vai ir, né? E muitas vezes a gente começa a dar aula sem saber exatamente onde a gente vai chegar. E também uma pessoa em sã consciência, ela sabe de onde ela está partindo. E a gente começa a dar aula sem fazer uma avaliação diagnóstica para saber onde os nossos alunos estão, o que eles já sabem até ali. Então, como é que a gente pode saber, né? Como a gente pode fazer uma viagem sem saber aonde a gente está? E também toda pessoa que vai fazer a viagem, o que ela faz? Ela vai coletando dados durante a viagem dela para saber se ela está no lugar certo. Ela não espera 5, 10 horas para saber onde que ela chegou. Vocês já me ouviram falar disso daqui, né? Ela vai coletando evidências. E na educação
a gente vai lá e pega a evidência só na hora da avaliação somativa. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado na escola é isso. A gente cria uma bolha que tem regras que não vigoram no mundo real, né? E é claro que uma educação desse tipo não vai funcionar, tá? Então, a gente precisa ter muita vamos dizer assim, sensibilidade em relação a isso, né? Essa sensibilidade que a gente precisa ter, de entender que a escola, ela não orbita no meio do nada, né? Ela o processo de escolarização, o que ele visa, né? Qual que é o sentido dele? De formar um ser humano. E onde que o ser humano vive? No mundo, né? Mas eu não sei bem, né, o que hoje tem sido entendido como educação, né? Eu falo aqui para vocês, para mim tá muito claro que educar é formar um ser humano, né? E para isso a gente precisa entender o que é um ser humano. Vamos lá. Deixa eu pegar mais perguntas aqui. Tinha dado uma travada aqui no meu teclado. Possuo uma aluna com descalculia, o que a deixa com sentimento de inferioridade unido a um déficit de atenção. Marcos, você continua aí. Deixa eu ver se você continua aqui sua pergunta. Não apareceu aqui. Diante da visão do Foster, a mediação é essencial para o processo efetivo da aprendizagem. Essencial. Então, para ele, o que acontece, né? Você pode aprender de duas formas. Ou quando você está diante do mundo, né? Nas suas vivências, né? Diante do mundo, você aprende, tá? Então, independente de eu ter uma mediação, e essa mediação tem que vir de um ser humano, tá? Que me auxilia a decifrar esse mundo, né? Eu, nas minhas experiências diretamente com o mundo, quando eu tô fazendo uma viagem, ou quando eu estou observando uma paisagem, ou quando eu estou olhando uma obra de arte, quando eu estou lendo um livro, tá? Coisas desse tipo, com essa exposição direta ao mundo, eu aprendo também. Agora, se eu tenho um mediador que vai pegar para mim aquele livro, né? E me ajudar a decifrar, a entender, a interpretar aquele livro, isso é uma coisa muito diferente, né? As possibilidades que eu tenho de absorver aquilo que está sendo ensinado é muito maior. Só que daí é uma coisa que eu já falei aqui antes também, né? Se você for pegar o livro para ficar repetindo exatamente as frases que estão dentro do livro, tudo que está lá no livro, no quadro, ipsiliteri, né? Que fala, aí não precisa de você, tá bom? Então essa é uma autodesvalorização que nós professores temos. Então a gente pega o livro didático, repete tudo que está escrito ali no quadro, pede para os meninos repetirem tudo que está escrito no livro didático, que você repetiu no quadro, no caderno deles, e aí pronto, a aula tá dada, né? Eu sei que a galera que tá aqui não é assim, mas tem muitos professores que são assim. Então, aí você não está fazendo a mediação de verdade, né? E existem critérios para fazer uma mediação efetiva, né? Ele citou alguns, mas ele fala de 3 critérios que são os fundamentais. Eu já expliquei aqui antes, não é exatamente o tema da nossa live de hoje, mas tem vários vídeos e coisas aí lá no curso também, isso é bem detalhado. Agora, a grande questão da mediação, ele até tem um livro dele que ele dá esse exemplo, né? De uma criança, são 2 crianças que estão dentro de um museu, e aí uma tá com uma mãe que vai fazendo essa mediação com ele, para ele vendo as obras de arte e tal, e a outra que só fica no canto dela e não, enfim, não interage com a criança ali naquele momento, né? E aí ele discorre sobre isso, né? Qual que é a diferença, né, que aquela criança que está tendo a mediação vai ter, né, na experiência dela dentro do museu? Ela vai ter uma experiência muito mais rica, uma experiência muito mais produtiva, muito mais profunda. E esse é o nosso papel como professor, né? Auxiliar nessa decifração do mundo, nessa interpretação do mundo, tá? E não é revelar para ele, essa que é a grande questão, né? A gente vai provocando, né? A gente vai fazendo perguntas, e eu já fiz alguns posts aqui, tá? Com vários modelos de perguntas, com níveis, né, cognitivos que essas perguntas têm, então procurem aí. A gente, por meio das perguntas, a gente vai, né, auxiliando eles a irem alcançando degraus de compreensão, de interpretação, de aprendizagem, de desenvolvimento, tá? Então isso é muito legal, é por isso que o professor é um mediador. Eu não gosto nem muito do termo facilitador, tá? Que hoje está muito ligado a workshops e tal, né? Porque a ideia
Não é tanto... Tá, a gente poderia até dizer que a ideia de alguma forma é facilitar na compreensão, pode ser, mas muitas vezes o percurso que aquele mediado o nosso aluno vai percorrer é um percurso muito árduo, é doloroso, é trabalhoso, né? Porque conhecer, aprender é algo difícil de fazer, né? É algo que envolve muita dedicação, mas ele vai se sentir acolhido, vai se sentir confiante, vai sentir que ele tem o suporte necessário para essa trajetória, que é uma trajetória individual, né? Uma trajetória de dentro para fora que a gente aprende. Então, a gente não pode percorrer uma caminhada pelo conhecimento pelos nossos alunos, não é verdade? Oh my God. Gente, tem muita pergunta. Eu vou tirar um print, porque já vai acabar a live. Jana, como consegue tudo isso em uma só aula? Me ajuda. A IES quer cumprir a ementa. Não, então, essas ideias que eu estou trazendo aqui para você diagnosticar o que acontece quando o aluno não faz uma tarefa, não é necessariamente que você vai fazer isso numa aula, tá? E também isso é uma coisa que você vai pegando o jeito, ok? E geralmente não é a turma toda, a ideia é que sejam 2 ou 3 alunos. E aí você vai vendo a recorrência. Geralmente isso acontece na sala de aula, há uma recorrência dos alunos que não respondem, não terminam a atividade. Então, não vai ser algo que você vai ter que fazer para os seus 500 alunos, os seus 300 alunos, ou os seus 100 alunos, tá? Geralmente é pontual, é para ser pontual. Agora, como eu falei, se de fato é a turma toda ou quase a turma toda, então você tem que dar um passo atrás, se capacitar melhor, replanejar suas aulas, porque o problema está certamente na mediação, tá? Ó, Lucas, que bom que você está aqui. Relatórios periódicos sobre desempenho. Então, isso é muito legal. Uma coisa que eu faço, tem um post de hábitos antigo, que eu posso até botar no Stories, o Instagram já me avisou que vai me mandar embora aqui. Que é uma estratégia que eu utilizo todo final da aula, tá? Então, todo final de aula eu tenho uma legenda, até tá lá no planner da Educaetos, que eu utilizo para marcar, tá, alguns pontos da aula relacionados a esses alunos que estão apresentando algum tipo de recorrência de falta de atividade ou de falta de envolvimento. E aí aquilo ali vai te dando uma visão muito boa, porque muitas vezes você deixa de marcar também, aí você dá lá todas as suas aulas que você tem que dar, aí você chega em casa, as coisas que você tem que fazer em casa, você não lembra muito bem o que aconteceu. Então é um modelo, eu utilizo símbolos, tá? Que ajuda você a depois poder analisar essas informações. E aí, o que você pode fazer essa análise depois de 2 dias, depois de 3 dias, essa análise como eu mostrei hoje, tá? Você vai fazendo as anotações, dali a 2, 3 dias você pode fazer uma análise um pouco mais apurada. Eu só não acho que você deve esperar uma semana inteira para agir. Isso, o que eu vou dizer semana inteira? Se você é pedagoga, mas se você é uma professora universitária, você só dá aula uma vez por semana para o aluno, então tá valendo, tá? Se você é um professor de ensino médio também, pode ser que você dê aula 1, 2 vezes na semana, dependendo da disciplina. Então é muito mais tranquilo. Agora, a questão do pedagogo, que talvez seja o seu caso, não sei, se bem que você usou o termo IES, então talvez não. Mas o pedagogo, ele é todo dia ali, né? Então é trabalhoso realmente. Gente, 20 segundos para ser mandado embora. Adorei a conversa, vamos postar no YouTube, tá bem? Tinha muito mais coisa que a gente poderia conversar. Eu tenho que tirar um print das perguntas, senão eu vou perder. Tem 15 segundos para ele me mandar embora, gente. Calma, 10 segundos. Eu vou finalizar com a minha frase clássica, né, gente? Vamos juntos humanizar a educação? Eu vejo vocês. Até mais, com Deus.